Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 36 minutos, e a gente inicia uma conversa com o professor da Universidade de Ouro Preto e integrante do Flama, Daniel Neri, para a gente falar um pouco mais sobre essa operação da Polícia Federal deflagrada hoje em Belo Horizonte contra um suposto esquema de pagamento de propinas para a liberação de licenças ambientais e favorecimento de mineradoras aqui no estado. O professor está com a gente através de uma videochamada. Professor Daniel, muito obrigado por estar conosco aqui no Rede Notícia. Muito obrigado. O que a gente consegue perceber, professor, é que essa operação tem nomes que já foram envolvidos em outras operações, em outras denúncias, que vinham reiteradamente cometendo crimes ambientais. Isso quem diz não somos nós, é a Justiça, é a Polícia Federal, são os inquéritos, e que, ao serem colocados em condições ainda de apertados na parede, ao invés de recuar, pelo contrário, avançaram com esse suposto esquema criminoso, né, professor? Boa tarde. Boa tarde. Bom, exatamente, André. A Operação Poeira Vermelha é uma das operações que foram deflagradas nesses últimos anos, essa exatamente no ano de 2020, e ela já apontava um esquema criminoso relacionado à mineração na Serra do Curral, alvo de denúncias que nós fizemos, inclusive, como no espaço da TV Horizonte, da Rádio América, e repercutiu, teve repercussão nacional, né, da gravidade que era, a intensidade que era a exploração predatória de uma mineração ilegal que acontecia dentro de Belo Horizonte. Esse esquema milionário, ele não foi intimidado por essa operação de 2020, pelo contrário, ele continuou se expandindo, e o que é assustador, dentro do gabinete da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais. Estão envolvidos nesse esquema o presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, diretores da SEMAD, diretores do COPAN, que é o Conselho de Política Ambiental, sabe? É incrível como que o governo Zema, a secretária Marília Mello, possam ter blindado pessoas que são criminosos, que estão presos nesse momento e estavam atuando pelo desmonte da política ambiental por meio de um esquema gravíssimo de corrupção que acaba de ser deflagrado aí pelos órgãos de justiça, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. O senhor coloca denúncias graves, colocando o nome da secretária e do próprio governo. Há 4 dias atrás, o presidente da fundação ele foi exonerado pelo governo Zema. Você acredita que essa exoneração tenha direto uma relação com a operação de hoje? Temos que perguntar para a secretária, temos que perguntar para o governador, temos que perguntar para a secretária, inclusive, por que um dos presos estava ontem na Assembleia Legislativa, numa audiência pública, para tratar dos problemas de licenciamento ambiental, representando a secretaria, né? Então, que é quem, ô professor? Que é quem essa pessoa, por gentileza? Só porque são tantos os nomes, eu me desculpo. Porque a gente sabe que um dos presos ontem, um dos presos hoje, que é o Helder Adriano Araújo de Freitas, ele foi condecorado ontem pela Assembleia com o colar do mérito legislativo, com o mérito do colar legislativo na cerimônia que aconteceu ontem pela manhã na Assembleia Legislativa. Esse documento é público, esse documento está no site da Assembleia Legislativa, nos atos do Poder Legislativo no dia de ontem. E foi preso hoje, isso é fato. Eu confesso, desculpa, porque de fato são muitos nomes e isso está um turbilhão hoje aqui. Mas o fato é que são pessoas que estão ligadas diretamente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a secretária Marília Mello. E, obviamente, se a gente seguir a escala de comando, de hierarquia dentro do governo estadual, ao governador Romeu Zema, que tem que colocar a cara dele aqui agora, porque é um defensor aberto dessa mineração que está acabando com Minas Gerais. É um defensor que permitiu, por exemplo, que o COPAN, que é o Conselho de Política Ambiental, esteja sem fazer a eleição de novos membros há quase um ano. Então, a polícia está fazendo o seu papel, o Ministério Público, todo esse conjunto, né, esse colegiado de órgãos de justiça e de polícia estão fazendo a operação, mas a gente quer a cara do governador Romeu Zema.
a gente quer a cara da secretária Marília Mello, a gente quer que eles expliquem para a gente como que esses servidores corruptos, lobistas da mineração, estavam atuando dentro do governo deles, debaixo da barba deles, debaixo do nariz deles, representando o governo do Estado em todas as instâncias. Então, é muito grave, gente, é muito sério, porque essas empresas, elas estavam atuando na Serra do Curral, elas estavam atuando aqui na entrada de Ouro Preto, na Serra do Botafogo, elas estavam atuando num esquema poderosíssimo que a gente chama de mini-minas, que são minas com licenciamento ambiental fracionado, simplificado e que estão atuando em terrenos onde os direitos minerários pertencem a grandes mineradoras. Então, a gente precisa avançar um degrau nessa investigação. A gente precisa entender, por exemplo, quem que comprava o minério dessas mineradoras. Aí que vamos colocar, é claro que em primeiro lugar a gente também espera o posicionamento do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente acerca de tudo que está acontecendo hoje. Mas aí eu quero avançar um pouco nessa discussão. Além desses agentes estaduais, nós tivemos a prisão de 3 ex-diretores da Agência Nacional de Mineração. Que é bom que a gente falar que há 3 meses atrás teve afastamento público do diretor estadual da Agência Nacional de Mineração. Ou seja, o que dá para a gente perceber que essa questão de cooptação de agentes públicos feitos pelas empresas não está acontecendo só a nível estadual, né, professor? A nível federal também. Muito se discute da precariedade da Agência Nacional de Mineração em termos da falta de agentes para poder fazer as fiscalizações corretas e da própria hoje infraestrutura e funcionamento da própria agência, que estaria não só completamente sucateada, mas sem condição nenhuma de fazer aquilo que ela foi criada para. Você acha que isso tem sido feito de forma proposital, esse sucateamento da ANM? A gente não tem dúvida nenhuma. É só você olhar quem é o novo diretor da Agência Nacional de Mineração. É um ex-lobista, um ex-trabalhador, um alto executivo da Vale. Então, como que você coloca no mais alto posto de uma agência reguladora de uma atividade com tantos problemas, com tantas questões ambientais, como é a mineração, uma pessoa que vem de dentro do setor minerário, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Que escolhas são essas, né, do ministro Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia? Que escolhas são essas de todas essas instâncias de poder, desde o poder executivo federal, estadual e em municípios onde essas mineradoras estavam atuando, que permitem que esses agentes façam o que querem. Sabe o que a gente tem que olhar também, André e Janaína? A gente tem que pegar essas pessoas, esses diretores da Agência Nacional de Mineração, e tem que olhar para os outros processos em que eles atuaram, em que eles incidiram. Porque a gente está pegando na via aqui das empresas que foram pegas por essa operação. Mas e as outras? E todos os outros processos minerários, todos os outros processos de licenciamento ambiental que esses corruptos, que esses bandidos estavam colocando à mão, estavam licenciando, estavam aprovando. Professor... Por isso que eu imagino que essa operação ainda vai dar muitos desdobramentos importantes. Inclusive, um dos presos hoje, né, o ex-deputado estadual, deixa eu até lembrar o nome aqui, fala aí, canta no meu ouvido aqui, gente. João? João Alberto Lages Júnior. Ele é presidente da associação. Lages, perdão. Ele é presidente da associação. João Alberto Paixão Lages. Ele é presidente da Associação Brasileira das Mineradoras de Ferro, uma associação nacional. Então, ou seja, tem muita coisa ainda para ser explicada dessa história. Professor, você consegue ficar com a gente para depois do intervalo, mais um pouquinho, esticar um pouco mais essa conversa? Consigo sim, vamos lá. Então, vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente continua conversando com o professor Daniel Neri, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e militante do Flama. Vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com Rede de Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 49 minutos. A gente vai continuar a conversa com o professor do Instituto Federal do Campus de Ouro Preto, integrante do Flama, o professor Daniel Neri. Professor, a gente estava falando sobre os nomes de pessoas e também das conexões entre as pequenas mineradoras e grandes mineradoras. Talvez seja aí a grande vírgula dessa história. O senhor citou um nome aqui no nosso intervalo entre a gente, na nossa conversa antes da gente voltar para o ar, de um dos afastados hoje da função, que ele está à frente da análise do, talvez não, do maior projeto hoje em análise para licença ambiental em Minas Gerais, que é um grande projeto da Vale. Explica melhor essa situação para a gente, por gentileza. Então, é um servidor da FEAM, que é o Vitor Salum, e ele é o principal analista que conduziu as audiências públicas, que inclusive foram suspensas pela Justiça, em Santa Bárbara e em Caeté, do projeto Apolo da Vale. Esse servidor hoje está afastado por essa operação. Então, quando eu falo que a gente tem que olhar nas duas mãos, a gente tem que colocar toda a atenção sobre essas mineradoras, né, que agora tiveram suas atividades suspensas, essa questão da Serra do Curral, que é a Serra do Botafogo, e todo o movimento que era feito nessas mineradoras pequenas. Mas esses mesmos servidores, tanto da Agência Nacional de Mineração, quanto da Secretaria de Meio Ambiente e da Fundação Estadual de Meio Ambiente, eles estão envolvidos em diversos processos minerários, inclusive processos e projetos de grande porte, como o projeto Apolo da Vale, que teve a negativa por parte do ICMBio por causa da interferência que o projeto causa na unidade de conservação, no Parque Nacional da Serra do Candarela, mas a gente sabe que o lobby da Vale é muito forte. E aí a minha pergunta é, uma empresa com o poder da Vale, diante de servidores públicos corruptos, tanto na Agência Nacional de Mineração quanto na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, será que está tudo bem? Será que está tudo certo nesses processos minerários, não só de novas plantas, de novas minas, mas no descomissionamento de barragens, que tem causado tanta dor e tanto sofrimento a milhões de pessoas no estado de Minas Gerais? Então, por isso que eu insisto, a gente precisa aproveitar essa abertura, a gente precisa aproveitar essas lentes que foram colocadas sobre as entranhas da mineração em Minas Gerais, e essa operação não pode parar por aí. Você citou Vitor Reis Salum Tavares, ex-gestor ambiental da SEMAD, que inclusive hoje foi alvo de mandados de busca e apreensão por essa operação. Agora, professor, vamos fazer um contraponto. A gente sabe da importância econômica da mineração no Brasil, em Minas Gerais, no mundo, e do tudo que ela movimenta em termos de produtos que são importantes na escala industrial do mundo hoje como um todo. Na visão do senhor, o que a gente pode tentar fazer, o que é necessário, principalmente aí estou falando dos entes públicos, aqueles que regulam, né, a própria operação mesmo econômica dessas mineradoras. O que a gente precisa fazer para poder garantir que a mineração exista, mas exista com limites e seja feito dentro de um grau mínimo de sustentabilidade, um grau mínimo de respeito às comunidades que vivem em torno desses locais de mineração, em uma forma de não ser esse libera geral que a gente está vendo aí sendo deflagrado, escancarado, sendo colocado quase que às vísceras durante essa operação da Polícia Federal. Vamos lá. Bom, vou separar essa resposta em dois pontos, dois aspectos. O primeiro não vai dar para a gente aprofundar aqui, que é essa suposta dependência econômica que o Estado de Minas Gerais ou que o Brasil tem da mineração. A mineração é muito boa para os acionistas, ela é ótima para os acionistas, mas ela é péssima para os territórios em que ela parasita, os territórios que ela explora, e ela contribui pouquíssimo para a economia brasileira, e isso é, inclusive, uma escolha que foi movida pelo lobby da mineração, né? A Lei Candir, ela tirou o pagamento de imposto da mineração para o mineral exportado sem processamento aqui. Então, ficam os problemas, ficam os danos ambientais e vai a nossa montanha.
mas depois a gente pode falar melhor sobre isso, se for o caso, a gente pode discutir a realidade dos empregos, o índice de desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano das cidades onde tem mineração. Mas a segunda questão é, tá bom, então vamos admitir que tem que ter mineração e a gente não consegue viver sem mineração, ou o mundo precisa, etc. Essa coisa desse discurso da mineração é necessária. A gente precisa de Estado. A gente precisa de um Estado firme, controlador, rigoroso. A gente precisa das instâncias de fiscalização funcionando plenamente. A gente precisa de servidor público. A gente não pode admitir, por exemplo, a reforma no funcionalismo que a Marília Mel fez no Estado de Minas Gerais, que tirou o licenciamento da SEMAD e passou para a FEAM, onde você tem uma flexibilidade muito maior dos servidores que vão fazer o serviço de licenciamento, que vão fazer o serviço de fiscalização. Então, tá bom, se vai ter mineração, pelo menos tem que ser uma mineração controlada, fiscalizada, não pode ser autofiscalizada, como acontece a mineração na maior parte dos processos de licenciamento. Como se tentou, inclusive, nacionalizar com o PL da destruição, que a gente acompanhou aí nos últimos meses e que foi vetado em boa parte pelo governo Lula, mas vetos que podem cair de novo no Congresso, que é um libera geral, que é o que já acontece aqui em Minas Gerais, que é o que acontece, por exemplo, com uma superintendência criada depois do crime de Mariana, que é a Superintendência de Projetos Prioritários, que coloca qualquer projeto de mineração nessa bacia dos projetos prioritários, e aí o licenciamento é acelerado. O licenciamento é concomitante, não respeita o licenciamento trifásico, os estudos eles são feitos pela própria empresa, enfim. A gente precisa de Estado, a gente precisa de servidor público, a gente precisa das agências funcionando, da secretaria funcionando, sem o lobby, sem a interferência do setor privado na gestão da fiscalização do processo completo, desde a entrega dos documentos até o início da operação na mineração. E isso também a gente pode colocar também a nível federal também, né, professor? Porque hoje a própria operação também coloca presos 3 ex-diretores da Agência Nacional de Mineração, né? Sem dúvida. A nível estadual e a nível federal, a gente precisa das instâncias fortes, solidificadas. Repito, importância do servidor público, que o servidor público ele é concursado, ele tem estabilidade. O trabalhador temporário ou o trabalhador de cargo comissionado, ele obedece à ordem do patrão. Então, a gente precisa fortalecer, precisa fazer concurso, precisa ter os servidores de carreira, porque são os servidores de carreira que freiam esses abusos, como a gente está vendo deflagrados com essa operação da Polícia Federal. Você vê riscos ainda, os riscos eminentes, falando de Belo Horizonte, de Serra do Curral? Bom a gente lembrar que um dos alvos da operação hoje, mandado de busca e apreensão, é o ex-secretário de Meio Ambiente de Nova Lima, bem próximo aqui. E a gente sabe que havia uma ação muito violenta, principalmente de uma das empresas que foi paralisada as suas atividades hoje, e que já tinha sido pedido essa paralisação há um tempo atrás, e nada disso aconteceu, que era a Gucci... Peraí, deixa eu ver aqui o nome certinho, para não falar bobagem. Gucci. Que ela, inclusive... Oh, meu Deus, cadê ela aqui? Sumiu aqui o nome. Gucci City, né, que estava minerando de maneira irregular entre Sabará e Nova Lima, e que parou, voltou, para e volta, e isso estava acontecendo aqui, na beira da maior cidade do estado. A Serra do Curral está plenamente em risco, né, professor? A Serra do Curral está em risco porque a gente precisa lembrar do caso da Empabra, que entrou com um pedido de retirada de minério estocado e passou mais de um ano tirando minério novo, até que, no início desse ano, finalmente, aquela operação foi paralisada. A gente precisa aproveitar e estabelecer a ligação de algumas dessas pessoas com a Serra da Piedade. Tão caro para a TV Horizonte, para a rede
a rede católica de comunicação, né? A Serra da Piedade é tão cara para os mineiros, tão cara para o povo aqui da Grande BH, que tem um processo sinistro, obscuro, de recuperação ambiental acontecendo nesse momento, autorizado pela SEMAD e pela ANM. E a tal recuperação ambiental na Serra da Piedade é pura e simplesmente mineração. Eles alegam que estão fazendo recuperação de minas esgotadas ou de minas abandonadas e estão retirando minério. Os moradores sabem, as pessoas sabem. Qualquer pessoa que ficar na estrada, no caminho entre Caeté e Sabará, vê o minério sendo retirado da Serra da Piedade hoje, nesse momento. Eu estou aqui fazendo essa denúncia, que é uma situação real que precisa ser investigada. A gente já fez essa denúncia várias vezes. Só que a tal recuperação ambiental continua acontecendo e comendo, literalmente, por baixo, a Serra da Piedade. Então, a gente precisa abrir todos os processos de licenciamento ambiental de mineração em Minas Gerais. Todos os processos de mineração precisam ser estudados, investigados e reavaliados a partir desse momento. Professor Daniel Neri, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Rede Notícias. As portas sempre abertas para o senhor, porque acho que a gente tem que mostrar todos os lados. E essa operação hoje é algo realmente que mostra as entranhas de uma situação que, se está acontecendo com empresa pequena, meu amigo, que dirá com os grandalhões? A gente está falando de Brasil, infelizmente. Professor, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima, muito obrigado. Está ficando por aqui o Rede Notícias, né, Janaína? É isso mesmo. Agora vamos falar de esporte, vamos falar de futebol. Bola na rede, já está na área. Júnior Brasil prontinho para jogar para dentro da rede. E o galão hoje, rapaz, é um olho na bola e outro no balão de oxigênio, né, ô Júnior? É o que eu ia falar. Um olho no adversário, outro olho na altitude. Grande abraço, André, Janaína.